17 anos, sou funcionária pública, trabalho na USP, eu sou formada em letras também pela USP, sou militante do PSOL, militante de um coletivo feminista chamado Juntas e atualmente sou candidata a vereadora aqui de São Paulo. Acho que as coisas que eu mais gosto em São Paulo são as possibilidades políticas, culturais e as oportunidades de conhecer coisas novas, que para mim, que não sou nascida em São Paulo, que vim de uma cidade do interior, chamada Presidente Prudente, que fica no oeste paulista, quase já no Mato Grosso do Sul e no Paraná, na outra pontinha do estado, para quem viveu numa cidade muito pequena, com poucos habitantes, com poucas possibilidades de debate cultural, debate político, São Paulo é uma coisa incrível, porque aqui acontece tudo a todo momento, tem todas as possibilidades do mundo, mas ao mesmo tempo é uma cidade muito injusta e muito desigual. Então essas possibilidades todas é só para algumas pessoas, para aquelas que moram no centro, para aquelas que têm uma renda razoável ou uma renda boa, para aquelas que têm um bom emprego, têm uma casa própria, porque para a maioria da cidade não é assim. Essas desigualdades, são uma das coisas que me angustiam também, que me fazem desgostar, digamos assim, da cidade de São Paulo. Então é uma relação contraditória que eu tenho com uma cidade como essa, assim. Eu, até pelos motivos pelos quais eu vim aqui para São Paulo, não tenho uma relação com nenhum bairro, porque eu não cresci em nenhum bairro daqui nem nada. E agora, nesse processo eleitoral, eu tô conhecendo cada dia mais novos bairros, assim. E é muito interessante. São Paulo são milhões de cidades dentro de uma só, que é algo que eu também não tinha em Prudente, porque lá é uma cidade toda... Parece uma cidade de filme, assim, sabe aquela cidade pequenininha do interior, a graminha verde, aquela coisa arrumadinha, sem trânsito e tal. Bom, a minha família, ela não tem nenhum tipo de envolvimento político, nós não temos tradição, nós não temos formação política, isso não era um assunto em casa. Meu pai é daquelas pessoas que sempre votou nulo, porque não confia em político nenhum. Minha mãe, ela sempre votou no PT, votou no Lula. Eu me lembro que ela votou na Heloísa Helena, porque ela achou uma figura muito interessante, estava um pouco decepcionada já com o PT, mas era isso, era disso que se tratava, assim, o envolvimento político da minha família. Mesmo eu... Tem muita gente que se envolve no movimento secundarista e tal. Eu não, eu estudei numa escola da minha cidade que não tinha nada disso. Então eu fui me envolver com política mesmo, me mudando para cá, nessa coisa do movimento estudantil, centro acadêmico, DCE. Mas eles ficaram muito felizes com a notícia da candidatura, por exemplo, porque acho que para eles é mais compreensível. Pô, se você está na política, então é natural que você seja um político de fato, né? Você tem um cargo, você é um vereador, um senador, sei lá. Então acho que é mais compreensível. É isso, a gente tenta lidar da melhor forma possível também, para não ter muito desgaste com a relação e está amadurecendo essa compreensão das duas partes, que eu também entendo o lado deles, né, de quem não tinha essa projeção para mim, de repente me ver sendo carregada pela polícia, sei lá, é natural também. Pô, a minha trajetória, a minha formação política, ela se deu especialmente quando eu me mudei aqui para São Paulo, porque eu fiz letras na USP e a FEFELESH, que é a faculdade que eu estudei, é um lugar em que tem muita discussão política, tem uma tradição política muito forte, desde os tempos da ditadura militar, tem vários quadros da política nacional que saíram de lá. Então eu acabei me envolvendo inicialmente com o centro acadêmico da minha faculdade, do meu curso. Só que eu comecei como uma militante independente, que era assim que a gente se dizia, para dizer que não era vinculada com nenhum partido político. Eu era muito dessa geração que tinha muito preconceito, assim, com o partido, via com maus olhos, achava que, sei lá, não tinha boas intenções. E aí eu tinha vários colegas que eram também do DCE, que eram militantes do PSOL e me apresentaram o partido, falaram, pô, por que você não quer se filiar, conhecer? E aí eu me filiei ao PSOL, foi no início de 2011, e de lá pra cá só aumentou o meu envolvimento. E eu lembro que tinha um coletivo feminista se formando no meu curso, e na época eu não fui uma das mais entusiastas, porque para mim feminismo era algo muito novo. Hoje em dia a impressão que eu tenho é que as meninas elas se envolvem primeiro com o feminismo para depois entrar na grande política, digamos assim. O meu caminho acho que foi o contrário. Eu primeiro me envolvi com os temas da política geral para depois entrar no tema do feminismo. Talvez um outro elemento que tenha me levado muito ao centro do movimento feminista, digamos assim, foi o início de um envolvimento com o movimento sindical, porque eu sou funcionária da USP também. E aí, em 2014, a gente fez uma greve muito forte, uma greve de 4 meses.
Só que o movimento sindical, ele é muito masculinizado, muito. E é muito machista também. E aí, nesse momento também, eu me formei uma casca feminista, assim, também, para conseguir encarar essa tarefa de ter que fazer piquete, ter que trancar por portão da universidade, fazer acampamento, ter que discutir com um sindicalista de 40 anos de experiência dentro da universidade. Então, acho que foram coisas que são, né, da minha localização menor de militância, mas que tem a ver com tudo isso. Se eu tivesse uma única chance para emplacar uma proposta para intervir, né, na Câmara de Vereadores enquanto uma parlamentar, eu acho que é ter políticas públicas para combater o problema da violência contra a mulher. Esse ano a gente compara 10 anos da Lei Maria da Penha, que é uma grande conquista das mulheres, porque é muito necessário combater a violência, essencialmente a violência doméstica, mas que é uma lei que está muito aquém do seu potencial e das suas possibilidades, porque não existe investimento e não existem políticas públicas para poder, de fato, combater a violência contra a mulher. E tem várias coisas que dizem respeito ao poder público municipal, como, por exemplo, você criar um fundo de enfrentamento à violência contra a mulher, que significa você ter uma verba específica para isso, que vai ser destinado para criar casas-abrigo quando necessário, para investir em formação e profissionalização das mulheres que muitas vezes dependem economicamente do salário e da renda do marido e por isso muitas vezes não conseguem se libertar da condição de violência doméstica. Um fundo específico para a gente criar uma rede de proteção que envolva, por exemplo, a Ronda Maria da Penha, que é parte das medidas protetivas, na verdade, que possibilitam a mulher não ter contato com o agressor. Então, tem várias coisas que dizem respeito a leis municipais, da mesma forma como você trata as suas servidoras. Se alguma servidora pública municipal é vítima de violência, ela tem o direito de ter uma licença médica, uma licença saúde, e é uma lei que a gente ainda não tem estabelecido no município. Eu acho que o feminismo, para mim, que faz sentido, seria aquele que consegue dialogar com a mulher real, porque eu acho que a gente está num momento do movimento feminista que é muito bonito, muito rico, porque ele é muito criativo, ele está se ampliando, mas ele ainda consegue envolver só um setor de mulheres, que já é fantástico, que inclusive é um setor no qual eu me incluo, que são mulheres mais jovens. Está começando a se fortalecer cada vez mais nas periferias, coletivos feministas, mas que ainda é um feminismo branco de classe média universitário. Então eu acho que a gente tem uma necessidade mesmo de fazer o feminismo se tornar uma ferramenta de toda e qualquer mulher, que por mais que ela não se veja como feminista, ela sabe porque ela sente que existem muitas desigualdades. E a gente precisa explicar para ela que é uma desigualdade de gênero, que é porque a sociedade capitalista se organiza dessa forma, porque precisa explorar ao máximo a força de trabalho da mulher para poder lucrar e para poder fazer com que exista uma classe que ganha enquanto uma outra classe perde e tem que, enfim. Tudo que a gente consegue fazer para ampliar o feminismo é muito importante. A atuação nas redes sociais, as mobilizações de rua, que não são aquela coisa fechada, caminhão de som, mas que são alegres, coloridas e divertidas e que fazem as mulheres olhar e se sentir parte daquilo. Ou então um texto, um discurso, uma feminista popstar, celebridade. Acho que tudo isso são elementos importantes para conseguir ampliar e tirar o feminismo de um gueto elitizado, digamos assim. Eu sou a Samia Bonfim, para a série Mulheres na Política, do Somos Todos Feministas.